Gálatas capítulo 1, verso 1. Abre a sua Bíblia, é importante que você leia, que você acompanhe a leitura e aqui que nós vamos conversar. Gálatas capítulo 1, verso 1. Gálatas 1, 1. Tá? Enquanto você procura, estou te dando algumas informações para que a gente possa, para melhor compreendermos o livro de Gálatas, ok? Eu sempre paro de um princípio seguinte: quando a gente vai ler algum livro da Bíblia, vamos estudar algum livro da Bíblia, né? Então você tem que entender o seguinte: o que o autor daquele livro queria dizer, queria ensinar para as pessoas, né, para quem ele estava escrevendo o livro, né? Ou seja, o Paulo está escrevendo para os Gálatas. O que Paulo tinha, né, com o propósito dele, qual que era o propósito que ele tinha quando ele escreveu essa carta, e o que as pessoas, no caso da Galácia, né, que eles iriam entender, né? Então, quando eles pegaram lá a carta que Paulo escreveu para eles, o que eles entenderam, né? O que eles entenderam? Então, dessa maneira que eu gosto de estudar os livros da Bíblia, tá? Sempre dentro do objetivo, o que as pessoas que receberam entenderam, ok? Então vamos lá, quem escreveu o livro, né, a carta aos Gálatas, né, os irmãos da Galácia? Quem escreveu foi Paulo, isso todo mundo já sabe. Ele escreveu entre o ano 55 a 60, né, depois de Cristo, e ele estava na cidade de Corinto, tá? Então, Paulo estava na cidade de Corinto por volta do ano 55 a 60 e ele escreveu esta carta para os irmãos da Galácia. O objetivo da carta era defender a igreja dos ataques dos judaizantes, tá? Então, os Gálatas e mais os Gálatas, deixa eu ver outros, Efésios não, Colossenses um pouco, deixa eu ver. Então, depois eu vou pensar direitinho para te falar. Mas os Gálatas é uma carta que tem um objetivo claro, tá? Defender a igreja do ataque dos judaizantes. Quem são os judaizantes? O que é isso, pastor, judaizantes? Para quem ainda não sabe, os judaizantes, eles eram judeus que se converteram, né? Ou seja, aqueles judeus estavam lá seguindo o judaísmo, seguindo a lei de Moisés. Aí eles foram e se converteram. Só que eles se converteram, mas se converteram pela metade, né? Por quê? Porque eles diziam o seguinte: olha, Jesus é sim o Filho de Deus, nós cremos que Ele é Filho de Deus, que Ele veio a este mundo para salvar, mas não é só receber Jesus como o Senhor e Salvador que você vai ter os seus pecados perdoados. Não é só receber Jesus como o seu Senhor e Salvador que você vai poder ter direito a ir ao céu. Não, você precisa continuar guardando a lei. Então, toda a guarda da lei continuava obrigatório como uma exigência para a salvação. Então, vamos colocar mais ou menos o seguinte: vamos dizer que tivesse, o jeito que eu estou chutando, tá? 400 leis de Moisés, tá bom? Eles colocaram Jesus, a receber Jesus, recebendo como Senhor e Salvador, como se fosse mais uma, né? Então agora são 401 lei, entendeu? Então Jesus era só um adendo, era uma exigência a mais para que a pessoa pudesse ser salva, pudesse ter direito a perdão dos seus pecados. E, gente, isso aqui é um problema seríssimo, Por quê? Porque você começa a trabalhar em cima de merecimento. Não é mais graça, é merecer. Porque olha só, vamos colocar na cabeça dos judaizantes. Os judaizantes dizem o seguinte: você tem que guardar os 10 mandamentos, você tem que seguir todas aquelas regras que eles tinham e ainda receber Jesus. Então olha só, nós estamos falando de merecimento. Nós não estamos falando de graça. Lembra que quando Paulo escreve aos Efésios, diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, pela graça. O que é graça? Graça, irmãos, é você receber algo que você não merece,
que você nunca vai merecer. A graça é exatamente Deus nos dando alguma coisa que nós não merecemos e nunca mereceremos. A graça, ela nos leva à salvação através da fé. Então, a graça de Deus é liberada. E como que nós alcançamos a graça? Pela fé em Jesus. Então, a minha fé é depositada em Deus, a graça me alcança, né? Porque eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, eu deposito a minha fé nele, e aí eu tenho acesso à graça de Deus, e aí eu sou salvo. Entende? Graça é algo que você ganha, não é algo que você pague. Nós nunca vamos conseguir pagar pela nossa salvação, nós nunca vamos ter direito à nossa salvação, porque nós somos pecadores. Tá? Nós somos salvos por causa da graça de Deus. A graça de Deus libera em nosso favor algo que nós não merecemos. O perdão dos nossos pecados, o sermos feitos filhos de Deus. Então, o judaizante, quando ele vinha, dizia o seguinte: você precisa guardar o sábado, você não pode comer comida sacrificada, você não pode comer aqueles animais que eram imundos, você precisa seguir toda uma regra que eles tinham da lei. E aí, se você seguir tudo isso e receber Jesus, você está salvo. Mas aí, eu posso bater no peito e falar: eu tenho direito à minha salvação. Você vai chegar no céu e Deus vai falar com você assim: vinde, meu filho bendito. Eu falo: não, Deus, vem cá, deixa eu falar. Eu trabalhei por isso. Eu lutei pela minha salvação. Então, a salvação, ela é um presente. Não é algo que a gente conquista. É algo que nós recebemos e somos gratos, entendeu? Nós somos salvos para as boas obras. Paulo fala aos Efésios de maneira mais clara, e não somos salvos pelas boas obras. Não somos salvos pelo que fazemos, somos salvos para depois fazermos, mas fazemos a obra de Deus por gratidão, fazemos por alegria, não para merecer alguma coisa. Então nós somos salvos pela graça. E os judaizantes, eles diziam que nós tínhamos que receber Jesus, sim, eles concordavam com isso, mas eles diziam que nós deveríamos seguir toda a lei. Eu não vou ficar falando aqui nesse vídeo, mas hoje tem uma igreja no nosso meio que ela é exatamente assim, né? Uma igreja de denominação que ela é exatamente assim. E tem igrejas que também são assim. Tem igrejas locais que são assim. As pessoas têm que fazer, cumprir, e faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, para poder merecer a salvação. Se não for, você não vai para o céu, você vai perder essa salvação. A Bíblia fala que a salvação é um presente, entendeu? Um presente. E nós temos que aprender a ser gratos e não querer pagar pelo presente. Pagar pelo presente é uma ofensa que está te presenteando. Ok? Vamos conversando, nós vamos perceber isso de maneira bem clara, né? Capítulo 1, verso 1 do livro de Gálatas, 1 de Gálatas, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos lá, verso por verso? Então, Paulo, a carta começa como? Paulo se apresentando. Eu sou Paulo. Eu sou Paulo quem? Quem que sou? Eu sou Paulo e eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo. Eu não vou querer entrar em detalhes agora, mas na minha cabeça, para mim, apóstolo terminou em Paulo. Tá? Se alguém hoje se dá um nome de apóstolo, é um título, e não apóstolo como os 12. Tá? Paulo fala que ele é um apóstolo como nascido fora do tempo. Ele teve um chamado direto. Jesus apareceu para ele para chamá-lo para o apostolado. Então Paulo está falando: eu sou Paulo e eu sou apóstolo. Tá? Ele está defendendo o seu apostolado, porque havia algumas pessoas que questionavam se ele é realmente apóstolo. Então ele já começa dizendo: sou Paulo, eu sou apóstolo,
que está defendendo? Olha o que ele vai falar. Não da parte de homens. Ele está falando o seguinte, olha, não foi alguém que foi lá e impôs a mão sobre mim e falou, Paulo, agora você é apóstolo. Não, não foi nem da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Ou seja, não foi alguém que falou assim, o Pedro falou assim, gente, coloca o Paulo aí como apóstolo. Não, não houve um intermédio de homem algum, não houve homem algum envolvido nessa situação para que Paulo se tornasse um apóstolo. Mas, ele vai falar mais na frente aqui, o próprio Jesus apareceu para ele. Nós sabemos a história da conversão de Paulo. Tá? Então, mais para frente ele vai falar o seguinte, ele foi chamado, Jesus apareceu para ele e ele simplesmente começou a trabalhar. Tá? Gente, a palavra apóstolo, ela tem um significado de representante, é embaixador. Ou seja, quando ele fala assim, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, que vai falar embaixo, ou seja, eu estou aqui para representar Jesus. Ele me chamou, ele me autorizou a representá-lo aqui, tá? A representá-lo aqui nesse mundo. Então, eu sou um apóstolo, eu fui chamado, tá? Não chamado não por parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, né? Jesus Cristo e por Deus Pai, né, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está falando, quem me chamou foi Jesus, foi o próprio Deus Pai, né, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ou seja, que Jesus que é esse? É aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos. Aí Paulo já começa a dizer e mostrar, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus não é para ser só uma lenda, uma história. Não, ele está vivo. Ele venceu a morte, né? E como ele não tinha pecado, Deus ressuscitou dentre os mortos. Então ele está falando, olha, eu sou apóstolo da parte de Deus, por Jesus e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, das igrejas da Galácia. Então, ele já começa, graça, não, vai falar embaixo, graça e paz. Ou seja, ele está se apresentando, tá? Falando que ele é apóstolo, e foi Deus que chamou, foi Jesus que o chamou, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscitou. E ele está junto com os irmãos lá, que estavam acompanhando ele, escrevendo essa carta às igrejas da Galácia. Vamos entender isso aqui, porque lá na Galácia, na cidade, não tinha uma igreja, tinha várias comunidades, como se fossem pequenos grupos de reunião, não tinha igrejas como nós conhecemos hoje, tá? Desde nas casas, igrejas, locais onde as pessoas se reuniam. Então Paulo escreve essa carta, envia para essas igrejas para que elas pudessem essa carta ser lida, né? Não tinham várias cartas, né? Mas ele enviava e as pessoas liam nas igrejas, tá? Num dia de culto ou num dia especial, eles se reuniam e liam essa carta que Paulo está enviando para ele, tá bom? Então Paulo se apresenta, fala quem é que está com ele fala a autoridade dele como apóstolo, quem o autorizou para ser apóstolo foi o próprio Deus, foi Jesus, e ele está escrevendo as igrejas da Galácia. Aí ele vem cumprimentar a igreja, verso 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que legal. Paulo ele faz uma coisa muito interessante. Os gentios e o povo da Galácia, eles eram gentios, ou seja, eles não eram de Israel, eles não eram da nação de Israel, eles eram um povo fora de Israel. Então Paulo, eles se cumprimentavam como graça. Né? Graça significa mais ou menos você encontra o favor dos deuses. Né? E tinha a Shalom, que era o cumprimento entre o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu. Né? Que era mais ou menos praticamente a mesma coisa, que o Senhor te abençoe, te sustente, te guarde. Aí Paulo faz o quê? Ele junta as duas coisas, graça e paz. A graça que antes ministravam um com o outro, como se fosse um cumprimento, era pedindo que os deuses o abençoassem, né? Que os deuses os abençoassem. Aí Paulo junta tudo e fala, graça a vós outros e paz. Mas de quem agora? Da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa graça não é mais dos deuses, é do Senhor, do nosso Deus e de Jesus Cristo, o seu Filho. Ou seja, a graça, Paulo juntou os dois, graça e paz. Só tem um povo para Deus. Deus não tem mais gentil e judeu. Deus tem agora o seu povo. Né? Para Deus hoje existe aqueles com Jesus e os sem Jesus. Os salvos e os não salvos. Tá?
Então, Paulo agora junto fala graça e paz, dos dois, a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Aí ele vai no verso 4. O qual se entregou, falando de Jesus, porque Jesus, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Olha que legal, gente. Ele se entregou. Isso aqui foi voluntário. Jesus não foi obrigado. Ele se entregou. Lembra na cruz? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu entrego o meu espírito. Ou seja, Jesus se entregou de maneira voluntária, o qual se entregou a si mesmo com um objetivo, pelos nossos pecados. Ou seja, para perdoar os nossos pecados. Aí fala, para nos desarraigar, né, deste mundo perverso. Ou seja, olha que interessante. O que é desarraigar? Você pega uma planta e você vai arrancar ela, mas você vai tirar as raízes. Se ficar a raiz, a planta vai voltar. O que ele fez aqui? Paulo veio e fala que Jesus fez o quê? Ele nos desarraigou, ele tirou-nos deste mundo, tirou a raiz deste mundo. Raiz é da onde a planta pega o seu alimento, onde ela se mantém viva, onde ela é nutrida, né? Paulo está falando o quê? Deus nos tirou. Nós não precisamos mais nos nutrir neste mundo, não precisamos mais nos alimentar nesse mundo, não precisamos mais estar presos e dependentes deste mundo. Nós somos desarraigados. Deus nos tirou, mas tirou completamente. Nós somos completamente livres deste mundo. Nós não precisamos mais viver sob esse sistema desse mundo. Não estou falando que você não vai viver no mundo, né? Estou falando dos seus valores, dos seus princípios, né? Da religião. Você não precisa mais de nada desse sistema anti-Deus. Nós só estamos no mundo, mas não devemos ser deste mundo. Então, o que a Bíblia está falando é que Deus nos desarraigou deste mundo perverso, né? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ou seja, Jesus se entregou pelos nossos pecados, nos desarraigou deste mundo perverso, porque essa era a vontade de Deus, né? A vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, é da vontade do Senhor que nós não só sejamos desarraigados, mas que a gente se mantenha desarraigados, desconectados das coisas deste mundo. Então, isso é importante. Jesus fez uma obra, ele foi lá e nos tirou. O que nós temos que fazer agora? Continuar fora. Nós não temos que voltar, né, a essa velha vida, a esse velho mundo, essa velha maneira de viver. Nós somos desarraigados. E não foi uma obra fácil, Jesus teve que morrer. O sangue foi derramado. O Filho de Deus teve que ser pregado numa cruz para isso. O preço foi altíssimo. Então nós temos que valorizar isso e nos esforçar para viver longe disso. Aí ele continua assim, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Né? O Senhor é digno de receber a glória pelos séculos dos séculos. Ok? Verso 6, vamos ler o verso 6? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Opa, Paulo agora começa a entrar no assunto. Primeiro ele se apresenta e agora ele entra no assunto. Vamos lá. Aí olha o verso 6. Admira-me. Tem uma outra versão que diz, espanta-me. É como se Paulo fala, gente, eu tô de boca caída. Eu estou espantado. Eu estou assustado. Queixo caído. Estou de que eu falei? Boca. Estou de queixo caído, né? Estão me corrigindo aqui. Ou seja, estou de queixo caído, né? Estou espantado. Porque o que vocês estão fazendo? Vocês estão passando muito depressa, vocês estão passando de maneira muito rápida daquele que vos chamou da graça para um outro evangelho. O que é isso aqui, irmãos? Os judaizantes, eles chegaram na igreja. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que era o seguinte. Os judeus fizeram um pacto. Nós vamos matar Paulo. E onde é que Paulo ia? Eles iam atrás. Eles iam atrás. Iam desmentindo Paulo. Desmentindo Paulo. E aí veio os judaizantes.
que começa a entrar nas igrejas e começa a questionar o que Paulo está falando e começa a apresentar um outro evangelho, uma outra maneira de salvação. E Paulo está falando, gente, eu estou assustado porque vocês estão passando muito depressa, vocês estão mudando a maneira de pensar muito depressa. E aí vocês estão saindo daquele que vos chamou na graça, né, de Cristo para outro evangelho. Irmãos, daquele que vos chamou na graça, ou seja, Deus chamou esse povo, Deus os resgatou através de Jesus. Tá? E o que eles estão fazendo agora? Eles estão saindo da graça, a graça de Cristo, e indo para um outro evangelho. O que é essa graça de Cristo? É o contrário a graça de Deus, ela te recebe. Os judaizantes, eles eram legalistas. É um outro evangelho. É como se Paulo fosse, olha, vocês estão passando por um outro evangelho. O que é esse outro evangelho? Era o que Paulo ensinava, mas ele somava-se o quê? A lei. E eles se tornavam legalistas. Legalistas. Você não vai para o céu se você não fizer assim, assim, assim. Você não vai para o céu se você não se santificar desta maneira. Você não vai para o céu se você não for à igreja desse jeito. Você não vai para o céu. E aí começa a colocar um monte de obstáculos. Não sei o que é tão sério. Porque Jesus veio porque nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Se nós conseguíssemos cumprir a lei de Deus, Jesus não precisaria ter vindo. Por que ele veio? Porque nós não temos condições de cumprir a lei. O pecado em nós nos incapacita de cumprir a lei de Deus da maneira que conforme a exigência de Deus. É impossível. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus da maneira que se é exigido. O parâmetro de comparação para a santidade é Deus. Não é o irmão do lado, o irmão A ou B, o pastor A, o pastor B. O ponto de comparação, de referência, é a santidade do próprio Deus. Então nós não chegaremos nisso nunca. Nós não temos condições nenhuma para isso, porque o pecado está em nós. Jesus perdoou os nossos pecados, mas nós voltamos a cometer os nossos pecados, porque a raiz do pecado em nós ainda não saiu. Infelizmente, Deus nos desarraigou, nós vamos lá e lançamos de novo nossa raiz no mundo. Então o judaizante, ele dizia que você tinha que cumprir a lei. Você tinha que seguir regras. Isso não é bíblico. Isso não está no Novo Testamento, isso é o Velho Testamento. Mas o Velho Testamento, Deus lidava com o ser humano de uma maneira diferente do Novo. O Novo é a graça, é Jesus. Jesus fez o que nós não conseguimos fazer. O que ninguém conseguiu fazer no Velho Testamento, Jesus faz e morre sem pecado no nosso lugar. E aí ele se torna, a igreja agora é o corpo de Jesus, nós somos inseridos no corpo de Jesus, nós estamos em Cristo, por isso nós somos salvos. Nós somos enxertados no próprio corpo de Cristo. Ele morreu, nós morremos, ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Entende? Então, os judaizantes, eles vieram com um outro evangelho. Né? Ou seja, ele é legalista. Ele não é graça. Você tem que merecer. Senão você não vai para o céu. Ninguém vai ser salvo desse jeito. Ninguém será salvo desta maneira. Pela graça sois salvos. Pelo meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E é muito sério quando você começa a colocar isso, porque na minha cabeça você está querendo ter direito à salvação. E você está falando que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Porque se Jesus, só ele não salva, significa que o sacrifício dele não foi completo, não foi perfeito. Que temos que fazer alguma outra coisa. Que temos que complementar a obra de Jesus. Entende? E o judaizante, ele fazia exatamente isso. Não, Jesus é muito bom, mas precisa também que você guarde a lei de Moisés. Ou seja, você precisa completar a obra que Jesus realizou. Isso é sério. Verso 7. Aí termina o verso 6 falando, né? A graça de Deus para outro evangelho. Aí Paulo continua. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
Então, aí Paulo fala, gente, olha, mas não existe outro evangelho. Tá? Eles estão trazendo para você esse outro evangelho, mas não existe outro evangelho. Irmão, só há um evangelho. Só há uma boa nova de salvação. Tá? Todo complemento, todo evangelho estranho a gente pode chamar de um outro evangelho, mas o evangelho de verdade é o de Deus, baseado em Jesus Cristo e na sua obra redentora. Sem merecimento, sem ter que fazer nenhum complemento para que a obra seja perfeita. Entende? Então, Paulo fala, o qual não é outro, mas, ou senão, que há alguns, ou seja, há algumas pessoas que vos perturbam, ou seja, que levam uma confusão e querem perverter o evangelho de Cristo, ou seja, aquele evangelho que Paulo prega, as pessoas estavam querendo perverter, atrapalhar, né? E Paulo está falando, cuidado com isso. Aí ele vem no verso 8, esse verso 8 como diz o outro, é forte, né? Olha o verso 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo, um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Olha essa palavra, irmão. Paulo está falando, olha, se nós mesmos, se vier eu, se vier o Pedro, o Tiago, o João, o Mateus, qualquer outro dos apóstolos, dos discípulos que andaram com Jesus nesse período, qualquer um, se for eu ou nós, se descer um anjo do céu, descer um anjão lá no meio do culto e trouxe uma outra revelação, um novo evangelho, uma outra maneira de ser salvo, ou um outro jeito a mais, além de Jesus, de salvação, trouxe uma outra boa nova de salvação, o que Paulo está falando? Olha, pega esse sujeito ou esse anjo e que ele seja anátema. Olha aqui, irmãos, olha aqui, ó. Se vos prega outro evangelho, olha aqui, ó, que vá além. É legal isso aqui, viu? Que vá além. O que é vá além? É complemento. É como se Jesus desse o evangelho. Aí a pessoa vai criar um que tem algumas coisas a mais, está indo além. Se você receber um evangelho que vá além daquele que está na palavra, não creia. E Paulo fala, se descer um anjo do céu, se for nós os apóstolos, se for nos nossos dias um grande pastor, um grande pregador, um grande evangelista, trouxe um outro evangelho, cuidado, porque a Bíblia diz que seja anátema, e anátema é entregue à maldição, não é só maldito, mas seja entregue à maldição a esta pessoa. João, lá na sua segunda carta, no verso 9, vou ler demais aqui. Na segunda carta, no verso 9, João fala assim, olha, todo aquele, João está falando, olha, todo aquele que ultrapassa, que vai além, ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Está vendo? Todo aquele que ultrapassa, vou colocar aqui para ficar mais fácil para a gente, todo aquele que ultrapassa o Evangelho de Cristo, tá? E nela, ou seja, no Evangelho de Cristo não permanece, não tem Deus. Entendeu? Ou seja, a pessoa que ultrapassa, que vai além, né? No final do livro de Apocalipse, ai daquele que acrescentar ou tirar um tio, uma vírgula. E é interessante pensar no livro de Apocalipse, porque lá no final Deus falou assim, olha, tudo está do jeito que tem que ser. Não acrescente, nem retire. É desse jeito que é. Entendeu? Então, Paulo está falando, olha, se alguém te ensinar um evangelho que vai além, que nós temos pregado, seja anátema. Aí ele repete no verso 9. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste de Paulo, seja anátema. Meu irmão, nós, como cristãos, precisamos entender, o evangelho está na palavra. Nós temos que ficar o que a Bíblia diz. Entendeu? Não tenha medo. Ah, pastor, mas a pessoa lá falou isso, e se ela tiver razão, eu não vou para o céu. Não, você vai para o céu se você receber Jesus como o seu Senhor e Salvador. Quem tem o Filho tem a vida. Lembra que nós lemos na semana passada, no final de João? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Olha o resumo. Tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Entregou sua vida de verdade a Ele? Tem a vida.
não entregou sua vida para Jesus, não tem como Senhor e Salvador, não tem a vida. Ponto final. As outras coisas que você faz não é para ter vida eterna e salvação. Aí é galardão. É um outro assunto. Se nós servimos para depois o galardão, servimos para poder honrar o Senhor, para exaltar o Senhor, para cumprir o chamado para a nossa vida, mas não para sermos salvos. Nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Ok? Espero que você esteja entendendo. Verso 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vamos por etapa aqui, um por uma vez. Então, olha só, Paulo falou, gente, porventura, por acaso, eu estou procurando agradar os homens ou a Deus? Estou querendo o favor dos homens ou o favor de Deus? Não, se Paulo quisesse agradar homens, ele ia pregar um outro evangelho. Porque o outro evangelho é mais fácil. O outro evangelho é mais fácil. Deixa eu te dar uma razão simples. Sabe uma razão para os homens criarem os seus deuses? Os deuses e dar forma aos seus deuses? Para que eles possam ver os seus deuses. Porque nós temos uma dificuldade muito grande. Porque o nosso Deus a gente não vê. Nós temos que lidar com Deus pela fé. Mas quando a pessoa não consegue ter a fé necessária para crer em Deus, num Deus que não se vê, eles fazem os seus deuses, dão forma aos seus deuses. É mais fácil. E aí cria-se regras para agradar esse Deus que ele criou. Nosso Deus nós não o vemos. Nós lidamos pela fé, recebemos a sua palavra e cremos nela pela fé. Então, quando Paulo está falando, se eu procuro o favor dos homens, se ele quisesse o favor dos homens, ele ensinaria uma religião agradável aos homens. Criaria um Deus, daria uma forma a esse Deus e daria regras para poder andar com esse Deus e ter o agrado desse Deus. Então Paulo falou, gente, estou querendo agradar homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, né? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Irmão, se você quer viver para Deus, você não deve agradar a homens, porque é incompatível isso. Você tem que viver para agradar a Deus. Agradar a Deus. Quando o assunto é a palavra, a verdade, o evangelho, nós temos que seguir a Deus. E não seguir outro evangelho para agradar outras pessoas. Nós precisamos seguir a Deus. Nós precisamos obedecer à palavra. Nós temos compromisso com Deus. Entende? E aí nós somos, a partir daí nós seremos o quê? Servos, escravos, aqueles que estão a serviço do reino de Deus. Então, como cristão, nós temos que servir a Deus e não deturpar o evangelho, raliar o evangelho, fazer adendos, acréscimos à palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser mudada. O homem pode até mudá-la, mas aquele que muda, como diz o texto, é anátema, entregue a maldição. Verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Aí Paulo fala, gente, deixa eu falar com vocês. O evangelho que eu prego, o evangelho que eu anuncio, ele não é segundo o homem. O que é isso? A ideia de não é segundo o homem, ou seja, ele não é de intelecto humano. Não foi eu que sentei, fiquei pensando e fui escrevendo, não. Eu recebi de Jesus, ele vai falar mais embaixo, vai começar a mostrar isso. Ele recebeu do Senhor. Ele recebeu da palavra. Ele recebeu entendimento de coisas que estavam no Velho Testamento, que agora se encaixam com Jesus. Ele tem uma nova clareza de Deus, das coisas de Deus. E ele vai pregar esse evangelho. Ele entendeu que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. Paulo entendeu isso de maneira profunda através de uma revelação do Espírito Santo. A sua experiência de salvação, depois talvez até na próxima aula eu possa tentar falar disso, tentar mostrar na experiência dele no caminho para Damasco, como que ali Deus traz para ele entendimento a respeito de Jesus, de quem é Jesus, da obra de Jesus, por que Jesus morreu. Entende? Depois eu vou ver se eu consigo pegar isso e coloco isso no estudo para a gente passar, a gente conversar. É tremendo demais. Então não foi uma revelação, um entendimento humano, intelecto humano, nada disso não. Então o evangelho que ele prega não é segundo o homem.
né? Não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele mesmo vai falar isso. Ele não sentou, ele vai falar aqui embaixo, ele não sentou com Pedro e Pedro falou, Paulo, vem cá, deixa eu te ensinar como é que é o evangelho, o que você tem que pregar, anota aí. Anota aí, você vai, quando você falar para as pessoas, você vai falar assim, você vai mostrar isso aqui, se a pessoa te questionar isso. Não, ele não fez um curso de evangelismo, ele não fez um seminário bíblico para depois ser missionário, nada disso, ele vai falar aqui para baixo. Ele ouviu um chamado de Deus, Jesus apareceu para ele, ele ficou cego, depois ele vai lá, ele vai no Ananias, o Ananias ora por ele volta a ver, ele se batiza e ele vai pregar o evangelho. Ele entendeu. A experiência de salvação de Paulo foi tremenda e transformadora, impactante. Algo tremendo mesmo, né? Ou seja, Paulo teve a sua vida mudada, ou seja, ele não aprendeu de homem algum, mas mediante revelação de Jesus. Né? E ele vai falar no verso 18 até o 24, ele vai mostrar a respeito disso. Mas eu faço um questionamento, uma pergunta. Nos nossos dias, das mensagens que você ouve, das igrejas que talvez você já participa ou já participou, dá uma olhada no que você ouvia, na palavra que você já ouviu. Às vezes você liga a televisão, está lá um pastor pregando, ou o rádio você está ouvindo. Sabe, tem sido de acordo com a palavra? Tem sido o evangelho aqui? Ou é um outro evangelho? Uma é uma outra revelação de Deus. Isso é importante. Porque nós precisamos ficar com a verdade. Com o evangelho. E não com um outro evangelho. Com uma outra revelação. Não. Entende? Eu sempre falo uma coisa. Quando o pastor, o pregador, quem seja, começa assim, porque Deus me deu uma nova revelação, normalmente não vai vir nada de bom. Porque não existe nova revelação. Tudo que tinha que ser revelado está aqui, ficou escrito. Pode ser que Deus te dê uma revelação de algo particular. Aí sim. Mas uma nova revelação, como se fosse algo novo, como se não tivesse escrito aqui, isso não tem não. Cuidado com o que vai sair daí. Julgue bem o que você vai ouvir a partir daí. Ok? Verso 13. Isso, verso 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então Paulo fala, gente, vocês ouviram aí, lá nos judaizantes, nos gentios, no pessoal da Galácia, ele está falando, vocês já ouviram como é que foi o meu proceder, como é que eu era antigamente com relação à igreja. Eu perseguia, eu devastava, eu aprisionava, eu deixava que pessoas fossem sentenciadas à morte, foi o caso do Estevão, e ele está lá aceitando aqui numa boa. Vocês conhecem a minha história, como é que eu era, quem eu era. Tá? E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo, gente, eu era muito zeloso nas coisas de Deus, nas tradições que eu aprendi dos meus pais. No judaísmo, eu era melhor do que a maioria das pessoas da minha idade. Tá? Eu era muito bom. E de fato, irmãos, Paulo era um homem muito inteligente. Conhecia profundamente a lei, sabia... não era uma pessoa que seria enganado facilmente, não. Tá? Não era um cara bobo, não. Um cara muito inteligente, aprendeu aos pés de Gamaliel, como ele mesmo fala, muito sábio. Tá bom? Aí olha o verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, olha só que legal. Ele falou, quando, mais ou menos ele fala o seguinte, quando chegou a época, quando chegou o momento de Deus, tá? Ele que já tinha me separado, o próprio Deus já tinha me separado antes de eu nascer. Paulo está falando que ele já era um escolhido de Deus. Antes de nascer, tá? Aí Deus foi lá e chamou ele pela sua graça. Aí aprove revelar seu filho em mim. Paulo está falando o seguinte, irmãos, Deus já me conhecia antes de eu nascer. Ele sabia o momento certo que eu iria me converter. Naquele momento certo, Deus veio,
me chamou. Ou seja, naquele momento Deus foi lá, tocou meu coração, eu me converti. Ele revelou a mim o seu Filho, tá? Para que eu pregasse entre os gentios. Então, olha só, Paulo faz aqui um negócio interessante. Fala, gente, Deus olhou para mim e viu minha história. E viu que eu me converteria. E naquele dia que Deus já sabia de antemão, Jesus se manifestou a mim, naquele dia eu me converti. E Deus me chamou para que eu pudesse ser um pregador entre os gentios. Para que eu levasse a palavra dele para as nações fora de Israel. O que eu fiz? Sem detença, ou seja, sem perder tempo, não consultei carne e sangue. Ou seja, ele não saiu perguntando, gente, será que eu posso ser missionário? Será que eu posso pregar o evangelho? Jesus está falando comigo aqui que eu preciso pregar, que eu devo... Ele não saiu perguntando, não sai questionando, perguntando para ninguém. Consultei ninguém não. Nem subi a Jerusalém para que os que já eram apóstolos de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Se você pegar isso aqui com Gálatas, vai ter umas diferenças aqui de situações, de ordens, mas Paulo está mostrando para a gente que é o seguinte, olha, gente, eu fui chamado pelo próprio Deus. Não foi nenhum homem, não foram os apóstolos, ninguém. O próprio Deus me chamou para ser apóstolo, ele apareceu a mim, eu me rendi, eu entendi quem era Jesus, eu me converti a Jesus, eu recebi como meu Senhor e Salvador, e ele me chamou para pregar o evangelho aos gentios, e quando ele me chamou para pregar o evangelho aos gentios, eu não fiquei perguntando para as pessoas, eu simplesmente obedeci. Eu não fui para Jerusalém para que o Pedro me ensinasse, para que o Tiago me ensinasse, para que alguém pudesse corrigir alguma coisa do que eu estava pregando. Simplesmente eu saí e fui pregar o Evangelho, fui pregar a palavra, fui chamado e eu fui pregar o Evangelho. E o Evangelho que eu recebi, ele vai começar a falar aqui, é o Evangelho que veio de Deus. Deus me trouxe a palavra e eu estou pregando essa palavra, eu estou ensinando essa palavra. Irmão, isso aqui é tão sério que você vai ver em Atos capítulo 15, tem um concílio da igreja. E Paulo vai, né, e lá ele vai falar para a igreja aquilo que ele estava pregando entre os gentios, e a igreja vai dar a aprovação. Porque ele continuasse pregando aquilo que ele estava pregando, sem se esquecer dos povos, dos necessitados, e ele ficou isso que ele falava, não sei, eu estou cuidando. Ou seja, a igreja não corrigiu nada que Paulo pregava, que ele ensinava. Ou seja, ele está defendendo o evangelho que ele está ensinando. Ele está mostrando para o pessoal da Galácia o seguinte, olha, o evangelho que vocês estão deixando para começar a seguir esse outro evangelho, vocês estão deixando de ouvir a mim, que recebeu uma palavra do próprio Deus. Deus me chamou, Deus revelou Jesus, eu me converti, o próprio Deus me trouxe uma revelação da palavra que eu tinha que pregar, e vocês estão deixando esta palavra para ouvir um outro evangelho, para ficar ouvindo pessoas que estão ensinando coisas que não são corretas, que estão erradas. Entendeu? Eu recebi uma palavra e ela é de Deus. Você deveria ouvir o que eu estou falando e não voltar à velha vida. Ok? Amém? Quantas horas, por favor? 49. Isso. Vamos terminar esse capítulo aqui. Verso 18. Decorridos 3 anos, aí Paulo fala, depois disso ele fala, decorridos 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, ou com Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Olha que legal, gente. Ele fala, gente, eu saí e fui pregar o evangelho. Depois de 3 anos, aí eu fui lá em Jerusalém, tá? Depois de 3 anos que já estava pregando, ele foi em Jerusalém. Lá ele conversou com Pedro, ficou com ele lá uns 15 dias para o pessoal lá. E não vi outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Ou seja, é de fato o que eu estou falando. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista as igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ou seja, o pessoal da Judéia que estava lá em Jesus, eles não me conheciam. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito. Né? Tá. E olha que interessante. E o Pedro, o Tiago, Paulo está falando, Paulo está mostrando o seguinte, eles não me corrigiram o que eu pregava.
Se eu pregasse alguma coisa que estava errada, porque eu recebi uma palavra e saí para pregar imediatamente. Quando eu me encontrei com Pedro, depois eu encontrei com o Tiago, fiquei lá com eles lá uns 15 dias, ninguém corrigiu Paulo. Ninguém falou com o Paulo, seu Paulo, você está pregando, está errado. Não. Ô Paulo, que você tem que ensinar o pessoal a receber Jesus, mas eles precisam guardar a lei. Não, não houve isso. Não houve essa exortação. Não houve esse ensinamento. Por quê? Porque isso é errado. Porque isso não é bíblico. Nós não seguimos a lei, não andamos nas regras da lei para a salvação. Nós andamos nela para agradarmos a Deus, para honrarmos a Deus, para santificarmos a nossa vida. Porque nós somos salvos, nós vivemos como salvos. Porque nós nascemos de novo em Jesus, devemos viver em novidade de vida e não na caduquice ou na velha vida. Entende? Paulo vai continuar falando a respeito disso no capítulo 2 e ele vai entrar nos assuntos direto em cima do que tem que ser corrigido. Ok, gente? Amém? Vamos parar aqui. Semana que vem nós vamos ler o capítulo 2, mas eu quero que você dê uma lida de novo no capítulo 1. Dá uma lida para você tentar lembrar o que eu falei, né? E agora tem a vantagem de você poder revoltar no Facebook e ver de novo esse estudo. E dá uma lida no capítulo 2, para semana que vem você não chegar totalmente cru, né? Do que a gente vai falar, ok? E não há outro evangelho, não há outro evangelho de jeito nenhum. Amém. Glória a Deus.